Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou falando aqui diretamente da nossa capital de Fortaleza. Tem sido uma bênção, início de uma jornada que Deus vai prover na minha vida, está provendo, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, mesmo assim, a gente vai dar continuidade à nossa leitura. Quero continuar com esse propósito. Tem sido uma bênção muito edificante. Então, por conta disso que eu estou falando um pouquinho mais tarde hoje, mas vamos seguindo em frente. Hoje é o livro de Marcos, capítulo 12. Muitas das coisas relatadas aqui a gente também já viu no livro de Mateus, mas tem um aqui em especial que não está lá no livro de Mateus. Pelo menos eu não me recordo, no livro de Mateus. Eu vou até dar uma olhadinha se não está lá mesmo. Mas creio que não lembro de ter falado sobre ela. Então vamos à continuidade, pegar sua Bíblia, esse material de estudo, de anotação. Vamos lá. Marcos capítulo 12, versículo 1 diz assim: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, mas eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelos olhos e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Então, como eu já comentei no livro de Mateus, essa parábola ela mostra, o que o pessoal de Israel fizeram com os profetas, que é representado aqui como os servos. Então, assim, eu enviava os profetas para falar, de arrependimento, quando o povo estava na idolatria, Aí o Senhor levantava profetas e eles perseguiam aqueles profetas. E no tempo de Jesus, que aqui é retratado como o próprio filho, eles também quiseram matar, e fizeram isso com Jesus, o Filho de Deus. Então, através dessa parábola, ele quis mostrar o que foi que eles fizeram e o que eles iriam fazer, Que o Senhor ele tinha dado a terra, a terra prometida, que é aqui representado pela vinha. E aí, quando ele foi ver lá, atrás de seus frutos, que representa aqui é a obediência, os frutos do Espírito Santo, ao invés de se arrependerem, de obedecer ao Senhor, que são os frutos, da obediência, eles quiseram perseguir os profetas. Então, aqui essa parábola representa isso, o que aconteceu e o que estava por acontecer, que Jesus ele foi morto. Na verdade, tinha que acontecer isso, os seus olhos foram cegados, para que isso acontecesse, porque tinha que acontecer, mas isso aconteceu devido à dureza do seu coração, daquele povo. Então, eles fizeram isso, quando o Senhor mandou o Filho, ao invés de se arrependerem, de reconhecerem Ele como Salvador, mesmo eles tendo conhecimento das profecias, tendo conhecimento de tudo que Ele iria fazer, que Ele estava cumprindo, eles não quiseram aceitar, Eles quiseram se apoderar da terra, Usurpar da terra que Deus lhe deu, independente das suas leis e das suas profecias, Então vamos dar continuidade aqui. Versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, eu já falei sobre os herodianos, aqui, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre,
Sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhes a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe a trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, eles estavam ali dominados por Roma, César era o imperador, e eles detestavam pagar impostos para Roma. Tanto que Mateus, ele era um cobrador de imposto, né? Ele era muito odiado, porque era uma pessoa que fazia algo que eles detestavam, que era cobrar os impostos, né? O dinheiro daquilo que eles trabalhavam, para dar para um imperador que tinha ali dominado o povo, né? Contra a sua vontade, né? Então, eles tentaram ali encurralar Jesus para saber se ele ia ser contra ou não, né? Se ele ia dizer assim, não é para dar o imposto, né, para César, porque eles estavam esperando um Messias que fosse um guerreiro, alguém que fosse ali lutar, pelejar contra o Império de Roma. E Jesus não veio para isso, né? Jesus, ele veio falar sobre outro reino, o reino dos céus. Então eles tentaram ali ver qual era o posicionamento de Jesus, e Jesus, para surpresa de alguns, né, que queriam que ele fosse contra o governo, né, atual daquela época, ele disse assim: vocês têm que cumprir aquilo que vocês têm que fazer na questão da cidadania, né? Então não é porque vocês foram dominados, e foram dominados porque por conta também do pecado, né, que o Senhor permitia muitas vezes isso acontecer, para que eles se aproximassem mais de Deus. Então ele disse, né, ao Senhor, que eles tinham que fazer isso, né? Eles tinham que concluir, tinham que ter os seus deveres, né, como cidadãos ali feitos, né, concluídos. E muitas pessoas também, principalmente empreendedores, né, que são cristãos, eles têm que prestar muita atenção nisso, porque a gente vê por aí, né, muitas empresas, muitas pessoas, até mesmo pessoas que não são empreendedoras, por exemplo, pessoas que gostam de comprar coisas piratas, né, pirataria, ou gostam de sonegar impostos, né? O Senhor, ele não se agrada disso. A gente vê aqui que ele diz que aquilo que a gente tem que pagar, né, para o governo, a gente tem que dar, né? Porque ele mesmo também fala que a gente tem que respeitar os nossos líderes. E não é só líder religioso, é líder também político. Porque ele diz na sua palavra que é Deus que escolhe as pessoas, mesmo que seja um líder ruim, né, em todos os âmbitos, né, político, religioso, existe um propósito para isso, né? Às vezes é para nos lapidar, para matar o nosso orgulho, né, nossa vaidade, nossa insegurança, né? Muitas coisas que o Senhor coloca em xeque, né, na nossa vida, para que a gente possa crescer, amadurecer. Então a gente deve ver tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, todos os desafios, né, como algo que o Senhor quer fazer na nossa vida para que a gente venha crescer, para que a gente venha amadurecer. Então, tudo isso aqui, né, o Senhor quer que a gente cumpra, né, que a gente tenha o nosso dever. Ele não quer que a gente seja pessoas fora da lei, né, ele quer que a gente seja pessoas que andem direitinho, né, que sejam pessoas exemplares, pessoas que não são, que não fazem coisas ilícitas, né, mas que realmente sejam exemplos, né, para outras pessoas, referência. Então, continuando aqui, versículo 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes:
Porventura não errais vós em razão de não sabeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. Sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então a gente viu aqui que a lei do Senhor, né, os 10 mandamentos, é resumido nessas duas leis, né? Amar ao Senhor, né, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então toda a lei, ela se resume nessas duas leis. Se você for dar uma olhadinha nos 10 mandamentos, você pode, né, separar, né, as leis que retratam o amor a Deus e as leis que retratam o amor ao próximo. Então você classifica, né? E dá para fazer essa divisão. E aí, para a gente amar a Deus, a gente tem que obedecer, né, ao Senhor, não por obrigação, mas na consciência que é na sua lei que a gente encontra o caminho para a verdadeira felicidade, né? É ter prazer na lei do Senhor, é saber que Ele sabe de todas as coisas. E mesmo que muitas vezes a gente não entenda, a gente confiar de que Ele sempre tem o melhor para nós, né? Então, quando Ele diz que é para a gente fazer algo ou não é para a gente fazer algo, é para a gente confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está dizendo, né? E que é o melhor para nós. Eu tive uma experiência recentemente, né? E o Senhor fortaleceu muito a minha fé nesse sentido, né? Quando eu me deparei com algumas situações da área da saúde, né? Então eu vi que tinha muitas coisas que aquelas pessoas diziam que já tinha na palavra do Senhor, né? Só que de outra forma, com outras palavras, né? Mas já tinha na palavra do Senhor. E se eu tivesse já absorvido aquilo, né, que o Senhor já tinha dito na sua palavra, com certeza eu não teria passado por aquele sufoco que eu passei, né? Então isso, ao invés de eu ter ficado revoltada por estar passando por isso, né, por esse desafio, eu comecei a confiar mais no Senhor, né? E aí eu vi que quando o Senhor diz que é pra gente fazer algo ou não é pra gente fazer algo, por mais que às vezes a gente não entenda, né, é porque o Senhor sabe, Ele foi quem nos criou, nos constituiu, e Ele sabe o que é o melhor para nós, né? Então fortaleceu muito a minha fé. Então hoje a minha fé é muito maior, né? É como se Deus dissesse assim: você tem que fazer isso, e eu confiar com os olhos fechados, porque eu confio que Ele, né, o Criador de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Então, e para a gente amar o próximo, né? Pra gente amar o próximo, a gente precisa primeiramente amar a gente também, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Não dá pra gente amar ao próximo sem a gente se amar, porque aí a gente tá em um relacionamento abusivo, né? Quando a gente quer fazer muita vontade das pessoas achando que é amor, a gente se anula, né? E a gente deixa de se amar. Então isso não é amor verdadeiro, né? E a gente precisa se amar e amar ao próximo também, né? Porque também a gente só se amar, né, e não amar ao próximo, então isso também é egoísmo, né? E não é também um amor verdadeiro. Então o amor original, o amor verdadeiro que vem de Deus, né, é um amor em que nasce dentro de nós, né, que a gente recebe de Deus, floresce e transborda, né, para outras pessoas de uma maneira leve. Então é o que faz bem pra gente e faz bem pro próximo.
Então é esse ciclo, né? É o ciclo maravilhoso, né, do amor. É amar a Deus e amar a Deus, amar a gente e amar as pessoas. Aí vai se tornando um ciclo, né, que esse ciclo só gera vida, né? Cada vez mais vida. Então, continuando aqui. Versículo 35. E falando Jesus dizia, ensinando no templo, como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade, e ensinando-os dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E aí essa aqui é a parte que eu quero focar mais, né, aqui. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Essa arca do tesouro é como se fosse um lugar, uma arcazinha, uma caixinha de colocar oferta, né? Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, o que sobrava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, a questão das ofertas, né, vai muito mais além da questão financeira, é uma forma de adoração ao Senhor. Então, o Senhor ele se alegra muito quando a gente reserva as primícias, né? Por exemplo, a gente recebe um dinheiro, então a gente reserva as primícias daquele dinheiro, né? Antes da gente gastar, a gente já separa, né? O Senhor se alegra muito. Quando a gente tem pouco e mesmo assim decide ser fiel, né, em ajudar na obra do Senhor, porque não é só questão financeira, como eu falei, né, mas é o seu compromisso em que a obra do Senhor prevaleça, em que a obra do Senhor continue, é a sua vontade de fazer parte do corpo de Cristo, né, de se sentir também responsável pela manutenção da obra do Senhor. Então ele vê muito, não é valor, não é a quantia, mas é o que leva você a fazer isso, né? A motivação do seu coração. Então ele viu que aquelas pessoas que estavam dando muito dinheiro, né? Eles estavam dando ali o que estava sobrando, eles já tinham priorizado outras coisas, já tinham comprado outras coisas, já tinham investido em outras coisas, e aquilo que sobrou, eles estavam colocando, mesmo que seja muito, mas aquilo não estava agradando ao Senhor, né? Porque eles não estavam priorizando a Deus, né? Eles estavam tratando ali quase a Deus como um desdém, ou até às vezes para mostrar para as pessoas que eram pessoas generosas, né? Que estavam dando muito dinheiro, mas o Senhor estava vendo ali a intenção do coração. E aquela viúva, né, colocou aquela pequena oferta que para muitos que estavam ali era pouquíssimo, mas para ela era muito, né? E mesmo ela passando necessidade, né, mesmo ela sendo pobre, ela sentiu a necessidade de ajudar a obra de Deus. Então isso chamou muito mais a atenção do Senhor do que aqueles que colocavam o que sobrava, né? Então, que fica essa reflexão para nós, né? Primeiro, para a gente ter esse compromisso, essa vontade de ajudar na obra do Senhor. A gente vê muita crítica por aí, né? Pessoas falando mal, né? De pastores, falando mal também de pessoas que também contribuem, né? Não é errado a gente contribuir, né? A gente tem que sempre buscar o equilíbrio, porque o nosso Deus é o Deus do equilíbrio, né? Do amor, da justiça, da verdade. Então, existem sim pessoas, né, que agem de má fé, líderes por aí, né, espirituais que agem de má fé mesmo, né, e a gente tem que estar alicerçado na palavra de Deus, né, para que a gente não seja enganado e, e a gente tem que buscar também ofertar ao Senhor como uma forma de adoração e não como uma forma de barganhar com Deus, né. Então, você observa também que muitas pessoas que são enganadas, né, são pessoas que também elas não estão ali para adorar o Senhor, elas estão ali para barganhar com Deus, né? Então ali acontece a justiça também, né? É um querendo tirar proveito do outro, né? E os verdadeiros adoradores, né, as pessoas que realmente querem adorar, louvar, glorificar o Senhor, elas não são enganadas. Por quê? Porque elas estão alicerçadas na palavra de Deus, né? Elas estão ali adorando ao Senhor em qualquer situação,
não estão ali buscando a Deus apenas por um milagre, né? E o Senhor vai direcionando aquelas pessoas a templos, né? A igrejas que levam ele mais a sério. Então, às vezes a gente pensa assim, esse líder tá fazendo algo, uma injustiça contra essas pessoas, né? Mas não é, né? Aquilo ali eu também vejo a justiça de Deus, né? Porque é um querendo enganar, é um querendo tirar proveito do outro. Então, que a gente venha, né, ter esse compromisso, essa vontade de manter a obra do Senhor, né, de fazer o melhor. Às vezes também esse louvor, ele se reflete também não somente na questão da oferta, também tem a questão do dízimo, né, que eu também vejo como uma oferta, um tipo de oferta, né, mas às vezes você que é líder de ministério, né, e gosta de fazer algo assim mais caprichoso, né, uma lembrancinha, uma embalagem mais bonitinha, né, arrumar mais a igreja, ou até mesmo limpar a igreja, né, tudo isso é louvor ao Senhor, tudo isso é adoração ao Senhor, tudo isso é para manutenção da obra, né, fazer as coisas para Deus de forma caprichosa, com amor, né, com carinho, com amor pela obra. Então que Deus venha colocar isso no nosso coração cada vez mais, né, desenvolver isso no nosso coração, ter essa vontade de servir, essa vontade de servir não de qualquer jeito, mas com amor, com carinho, né, com dedicação. Amém? Então essa foi a leitura de hoje. Que Deus tenha edificado sua vida, edificou muito a minha vida também. E que Deus continue abençoando, né, a nossa leitura e até a próxima.